Olá, eu sou o Will e você está no Diário Maker. Hoje vamos aprender o laço for e entender o seu funcionamento, além de testar ele na prática. Bora lá? Com a ideia do Arduino aberta, iremos aprender o comando da aula de hoje, o laço for. Ao contrário do laço while, o laço for é programado para ter um fim, ou seja, quando criamos, informamos quando ele irá acabar. Isso dificulta erros de lógica, ao menos para códigos mais simples. Os comandos que vimos até agora, o for, é um pouco mais complicado, mas verá que não tem muito segredo. Sua sintaxe é for, entre parênteses, inicialização, ponto e vírgula, condição, ponto e vírgula, incremento. E entre chaves, os comandos a serem executados se a condição for verdadeira. Você deve ter percebido que precisamos indicar várias configurações para o for funcionar. A inicialização é uma variável que podemos criar somente para o laço for, ou podemos utilizar uma variável pré-existente. A condição é como vimos para os outros comandos. Enquanto ela for verdadeira, o laço for irá se repetir. Já o incremento é a forma com a qual iremos manipular nossa variável. Por exemplo, for, entre parênteses, byte i igual a 0, i menor que 10, i mais mais. Vamos entender o que configuramos para o for. Primeiramente, criamos uma variável do tipo byte e demos o nome para ela de i, e atribuímos o valor de 0 para ela. Depois, dissemos que a condição será verdadeira enquanto i for menor que 10. Por fim, falamos que a cada execução deve ser acrescentado 1 ao valor de i. Chamar a variável e colocar dois sinais de mais é a mesma coisa que escrever variável igual variável mais 1, ou seja, i mais mais é igual a i igual i mais 1. Conforme programado, nosso código deve se repetir 10 vezes. Para testarmos ele, vamos imprimir o valor de i no nosso monitor serial. Se viu as nossas aulas anteriores, já deve saber utilizar o monitor serial. Se ainda não sabe, assista a aula de variáveis e operadores que deixo o link no card. Serial.begin 9600 e, entre as chaves do for, serial.println e. Vamos compilar e testar o nosso código. Como esperado, o loop foi executado 10 vezes. Podemos fazer ele executar de forma decrescente também. Por exemplo, vamos atribuir à variável i o valor de 10 e vamos falar que será executado enquanto i for maior que 0. E como incremento, vamos colocar i menos menos, ou seja, é a mesma coisa que i é igual a i menos 1. Então nosso código ficará for byte i igual a 10, i maior que 0, i menos menos. Vamos compilar e testar nosso código. Foi executado 10 vezes de forma decrescente, conforme esperado. É importante ter em mente que o for pode utilizar uma variável pré-existente, que armazene um dado valor, ou seu incremento ser baseado em outros fatores, como por exemplo, uma variável que armazena uma temperatura, e seu incremento é baseado na leitura do seu sensor. Como exemplo, iremos utilizar um potenciômetro. Sua ligação é bem simples. Caso não saiba realizá-la, deixo no card nossa aula ensinando o comando while. Lá explico como ligar um potenciômetro. Nosso código ficará int temp igual analogread a 0, for temp maior ou igual 512, temp igual analogread a 0. Serial.print temperatura alta, dois pontos espaço, entre aspas. Serial.println temp delay 500. Dessa forma, quando o valor do potenciômetro for maior ou igual a 512, ele irá imprimir uma mensagem de temperatura alta, o valor da leitura do potenciômetro e fará uma pausa de meio segundo. Vamos testar? Vamos compilar e carregar nosso código.
funcionou perfeitamente, conforme esperado. Enquanto o valor do potenciômetro está abaixo de 512, nada é impresso no monitor serial. Porém, ao passar, é impresso nossa frase e o valor da leitura da variável temperatura. Note que neste caso não pedimos para atualizar a variável dentro do for, porém ela é atualizada pela configuração do for, no incremento que colocamos, temp igual analog read a 0. O laço for permite muitas opções de programação, normalmente utilizado para repetir uma dada atividade um certo número de vezes, como fizemos no nosso primeiro teste. Agora é com você, hora de praticar bastante e experimentar. Já sabia como utilizar o loop for? Dúvidas? Me conte aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa aquele joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com aqueles amigos que estão aprendendo a programar. Esses gestos ajudam o canal a crescer. Aquele abraço, fui!